Faltando alguns segundos para a nossa live da semana. Daqui a pouco, pontualmente, às 20 horas. Opa, 20 horas, vamos começar então. A live do livro dessa semana, Não Leve a Vida Tão a Sério, de Hugh Prattner. Ei, Fátima, boa noite, seja bem-vinda, tudo bem? Vamos lá. Não sei se você chegou a ver, né, a capinha do livro, Não Leve a Vida Tão a Sério. É um rapazinho ali flutuando. Ei, Alice, boa noite, seja bem-vinda. A gente vai falar hoje, então, vocês estão me ouvindo bem? Me dá um ok aí, tá? Se tá tudo certo com o meu som, que eu tive um probleminha aqui no microfone. Mas acho que tá tudo certo. Se vocês... Tudo bem? Ah, obrigada, Fátima. Perfeito. Então vamos lá. Vamos começar, a gente tem bastante informação hoje. Esse livro é ótimo. Ele, além de ser técnico, ele é prático também, tá? O Hugh Prattner escreveu mais de 14 livros, tem outras obras dele e da esposa, ensinando sobre autoconhecimento, busca de felicidade. Eles são terapeutas de casais, de família, de crianças. Então eles têm assim uma vasta experiência na parte da convivência, na compreensão, né, no entendimento. Obrigada, Alice, também você respondeu aí que está ouvindo bem, né? Então, também foram colunistas de vários jornais, então é um livro totalmente prático. Para cada capítulo, são 10, ele tem algumas técnicas, algum exercício para a gente poder se libertar do tema do capítulo, né? Então ele fala lá como se livrar das mágoas, abrindo mão da sinceridade, livrando-se do lixo mental. A gente vai falar sobre a live, tá? Mas eu quis fazer essa introdução porque tem muito exercício prático aqui. Tem exercícios que eles falam que é para a gente fazer durante um dia, outros de 1 a 2 dias. Então a gente tem assim um mês de atividade de exercício para a gente fazer para ter uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, uma mente mais tranquila e, consequentemente, sermos mais felizes e melhorarmos a nossa qualidade de vida, tá bom? Eu começo, então, a falar do livro, falar do tema com uma citação deles. Precisamos dizer não às preocupações, colocar a mágoa de lado, desistir de controlar o mundo, usar a crise como motivação, jogar fora o lixo mental e aceitar a vida como ela é. Esses temas super simples, práticos, né, fáceis de serem colocados em prática, eles são os capítulos do livro, tá? Então é bem legal, bem interessante, assim, e quem puder ler, né, não só esse livro, mas outros livros dos autores, vale a pena. Em tese, todo mundo busca simplicidade e a verdade. A gente está nessa corrida aí, na busca contínua pela felicidade, por uma vida mais tranquila, por convivências mais pacíficas, menos avassaladoras. Mas eles trazem aqui no livro, ele principalmente, né, ele cita muito a esposa, porque eles trabalham juntos, ele traz muito essa questão de será que é isso mesmo que a gente quer? Então, aquela perguntinha famosa do começo da live, né? A gente sabe o que a gente realmente quer? Será que queremos mesmo viver em paz e levar a paz aos nossos relacionamentos, às nossas convivências? Por quê? Porque para a gente ter uma vida mais leve, uma mente mais tranquila, a gente vai ter que abrir mão de alguns hábitos que porventura é comum, né, a nós, seja comum, é comum ao ser humano, vamos dizer assim. Então a gente vai precisar se posicionar e querer abrir mão desses hábitos, desses costumes, muitas vezes esses costumes arraigados culturalmente, historicamente, para a gente de fato promover uma mudança real na nossa vida para a gente viver melhor. Então, nós podemos sim desfrutar a liberdade, a pureza, se a gente conseguir relaxar a nossa mente e reaprender a desfrutar a integridade, a felicidade
e a simplicidade muitas vezes perdidas. Simplicidade, prestem atenção nisso, porque as coisas são mais simples do que a gente costuma ver ou criar. Às vezes a gente cria, né, situações que não seriam necessárias em determinados contextos. Então, desse modo, o ideal seria que a gente conseguisse abrir mão das nossas preocupações e das futilidades. A gente vai falar aqui, vai fazer uma listagem relacionada às preocupações e como elas atrapalham a nossa vida. O próprio nome já diz, né? Preocupação. Então, uma preocupação, uma ansiedade do futuro, um medo, às vezes, daquilo que não existe, que nunca existiu e que provavelmente não existirá, né? Então, a gente precisa meio que centrar mais na realidade, né? No nosso aqui e agora, nos fatos, nas pessoas, nas relações em si, tá? E aí, uma citação que eu trago do livro, ele fala assim, ó, relacionada à preocupação. Quando nos preocupamos com o que queremos ou não de alguém, ou com o que aprovamos ou não dessa pessoa, deixamos de ver a sua bondade, a sua astúcia, a sua delicadeza, a sua tristeza, ou seja lá o que for que ela tenha a oferecer. Isso complica desnecessariamente as nossas vidas e bloqueia a alegria de viver e a paz de espírito. Então, a gente, não sei se aqui ou daqui a pouquinho ele vai falar exatamente de que a gente não pode mudar o outro, né? Não adianta a gente ficar chateado com o que o outro fez ou deixou de fazer. Claro que se aquilo nos afetou negativamente de alguma forma, a gente precisa resolver a situação, mas sem fazer aquele drama, sem querer né, ficar magoado, se fazer de vítima para chamar atenção muitas vezes. Então a gente precisa de fato tirar essa preocupação e, independente do que a gente quer, do que a gente aprova ou não na pessoa, cada um é o que é, cada um é do jeito que é. Então a gente precisa também aprender a respeitar e a aceitar essa realidade. A gente às vezes faz um esforço danado para mudar um traço, um comportamento, uma reação, para pedir desculpa para alguém, e às vezes, olha como é difícil, né? A gente está tentando aí se melhorar a cada dia. E as pessoas, tá cada um fazendo o seu esforço, ou se a pessoa não tá nem aí, muito menos você vai fazer com que ela queira mudar. Então a gente precisa tirar esse peso, tirar essa responsabilidade da nossa vida de que o outro, ou de que nós somos capazes de mudar o outro, né? Ou de que o outro vai mudar porque nós queremos, ou porque nós não gostamos, ou porque nós ficamos chateados e qualquer coisa que venha a ser nesse sentido. Então a mente tranquila, ela vê o fato, o que está aqui, o que realmente aconteceu. E a mente preocupada vê o que não existe, aquilo que não está aqui, aquilo que a gente muitas vezes criou, aquilo que a gente cria, ou que a gente imagina, ou que a gente acha que o outro pensou, né? Mais ou menos nessa linha aí. Todos nós podemos pensar o que quisermos sobre qualquer pessoa, mas isso não vai transformá-las e muito menos vai ajudar a nós mesmos. Então, temos sim o nosso livre-arbítrio, temos os nossos direitos, os nossos deveres, mas querer mudar o outro não vai se tornar realidade, tá? Muitas vezes a gente pode ajudar ou tentar ajudar a um amigo, uma amiga, alguém que queira mudar e pede a nossa ajuda. Aí você dá um conselho, se foi uma situação que você já passou, parecida, você fala, ó, eu já fiz assim, já fiz assado, tenta isso, faz desse jeito, fala diferente, mas é o máximo que a gente pode fazer. Dar conselho, o que o autor traz muitas vezes como opinião. Nossa vida é cheia de batalhas inúteis, exatamente porque a nossa mente é cheia de pensamentos inúteis. Então ele traz muita responsabilidade para a nossa mente, para os nossos pensamentos. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de emoção também, e ele faz essa correlação
de como que a gente, né, essa emoção ou o pensamento que gera aquela emoção pode ser mantido e ou dissipado sempre que necessário, e esse controle está nas nossas mãos. Não está na mão do vizinho, não está na mão do terapeuta, não está na mão do médico, não está na mão do marido, da mulher ou dos filhos, tá? Óbvio que esses atores e atrizes podem ajudar de novo, né, a nos dar dicas, a nos informar, ó, você tá pisando na bola, você forçou a barra. Então, às vezes, eles dão até informações que a gente possa não estar percebendo e precisa melhorar. Mas mudar por nós não tem como. Boa noite, Vitória, seja bem-vinda, tá? Então, o nosso esforço é fazer com que o nosso estado mental seja mais importante do que qualquer outra coisa que nós estivermos fazendo. Focar no nosso estado mental. E eu ousaria ampliar e dizer focar na nossa saúde mental, né? Porque perceber que às vezes o nosso estado mental está alterado ou patológico não resolve o problema, mas é importante sim perceber, reconhecer e o que nós vamos fazer com isso e como resolver esse problema, como rapidamente voltar para um estado de saúde mental que seria a condição mais ideal para as nossas manifestações. E aí, o autor traz 3 etapas para desbloquear a nossa mente, tá? 3 etapas. Vou falar aqui quais são elas. A primeira etapa para desbloquear a nossa mente é a seguinte: para eliminar o que impede a experiência de plenitude e paz, você precisa examinar o impedimento. O que ele quer dizer? Ao desejarmos as mudanças nos outros, estamos nos eximindo da nossa responsabilidade mental e nos colocamos desnecessariamente no papel de vítima. Ou seja, ninguém, em tempo algum, se tornou mais sensível ou mais ponderado por ser julgado, maltratado ou atemorizado. Então, se a gente quer ter experiência, né, de plenitude, de paz, e algo está impedindo essa experiência, a gente precisa compreender, examinar profundamente e agir para esta condição que está impedindo, que ele chama aqui para o impedimento, tá? Então a gente precisa compreender melhor esse contexto. A segunda etapa para desbloquear a nossa mente é o seguinte: para superar esse bloqueio, você precisa de muita clareza daquilo que você quer. Então é aquele velho ditado da meta, né? Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Se você não sabe o que você quer, qualquer coisa que esteja acontecendo na sua vida tá bom. Então a gente precisa compreender também esse contexto, né? Entender essa situação e decidir, definir o que a gente quer e aonde a gente quer chegar. Pense com sinceridade sobre isso e tome a sua decisão. É simples, parece complexo, mas não é. Se você chegar à conclusão que o que você determinou neste momento não está mais adequado ou já foi resolvido, a sua necessidade já foi atendida, não tem problema, mude, mas tome a decisão. Tenha clareza daquilo que você quer para esse momento na sua vida, em relação a você, em relação ao seu trabalho, em relação aos seus amigos, em relação ao seu namorado, seu noivo, seu marido, sua mulher, à sua família, a tudo. Você é quem vai decidir, tá? Porque a hora que você decidir o que você quer, vai ficar mais fácil de tomar as decisões e de criar alguns critérios que vão ajudar na sua tomada de decisão. E a terceira etapa é que para atingir a plenitude, você deve reagir a partir da mente íntegra e não da mente em conflito. Então você precisa estar nessa condição mais equilibrada, porque se você estiver tomando decisões com a mente conflitiva ou conflituosa, a tendência é que você venha a ter mais problemas do que soluções, tá? Então ele traz assim, ó, agir com a pureza da alma e pensar se realmente desejamos a paz a nós e aos que estão ao nosso redor. Então a gente muitas vezes fala que quer, fala que está trabalhando com a pacificação íntima, com a melhoria contínua, com a qualidade de vida, que é para ter a vida mais leve, mas num primeiro momento
de prova, como eu digo, né, de teste, a gente já começa a brigar com todo mundo, altera o tom de voz, não quer saber, quer ter razão, não escuta o outro. Então a gente precisa ser mais coerente com essas atitudes. Quando se está numa batalha inútil, o melhor a fazer é abandonar o campo de batalha. E aí eu complemento: não interessa se você tem razão, se você foi prejudicada, se você sofreu, se te sacanearam, se você foi injustiçada. Não justifique se manter num campo de batalha inútil. Isso não ajuda você, não ajuda as pessoas que estão ao seu redor, não complementam em nada a sua vida, não justifica. Precisamos sim desenvolver a capacidade de abandonar o conflito. E muitas vezes a gente se apega a esse conflito, ou esses, né? A gente está acostumada a brigar, a gente está acostumada a querer ter razão, a arrumar confusão. Isso, de certo modo, vai repondo a nossa energia nesse campo de batalha. Não é isso que nós queremos, ok? Ninguém passa diretamente de uma abordagem conflitante para uma de unidade e paz. Então, não é instantâneo. E aí a dica do Hugh é: faça o melhor possível hoje. Um pequeno progresso a cada dia fará uma grande diferença na sua vida. Então, é aquele famoso um dia de cada vez, tá? A gente precisa começar, a gente precisa agir. E essa é a realidade, essa é a decisão que a gente tem que tomar. A gente não vai transformar o mundo de um dia para o outro, mas a gente pode transformar o nosso mundo e o mundo que estão, né, das pessoas que a gente convive, dos que estão ao nosso redor, dia após dia. E ao longo do tempo, a gente pode sim transformar o mundo, fazer um mundo melhor a partir das nossas ações, das nossas manifestações nesse entorno. Um exame rápido e honesto dos nossos sentimentos, muitas vezes, é o que basta para nos lembrarmos que é possível ficar com a mente livre de conflitos e preocupações. Então, ele traz muito essa questão também da sinceridade, da honestidade, da gente avaliar realmente o que a gente quer, quem a gente é, quais são as nossas intenções, por que às vezes a gente entra em determinados contextos desnecessários, o quanto que a gente pega problema dos outros para nós resolvermos, né? Em tese a gente não tem nada a ver com isso, entende? E muitas vezes a gente parece que busca até, né? Essa situação aí mais complexa. É importante nos livrarmos da prisão emocional que nós mesmos criamos e ou permitimos sentir para justificar a reação do outro. Então a gente vai de prisão em prisão, de elo em elo emocional, se atravancando, se prendendo a uma corrente de prisão emocional que também provavelmente é desnecessária, não precisa ser feito. Tem gente que mal consegue lidar com a sua própria rotina, vive brigando ou reclamando da sua vida, não faz nada para mudar. E aí quer salvar o mundo, né? A pessoa acorda ranzinza, reclamando, chuta o cachorro, não dá bom dia para a mãe, para o pai, para o marido, para a mulher, já acha ruim, reclama do tempo, reclama da roupa, reclama do banho, reclama de tudo, não faz nada para mudar, e aí posta lá, né, nas redes sociais de quem está saindo, acordou, começando o dia para salvar o mundo. Então, alto lá. Vamos também ser coerente. Ok, você quer salvar o mundo, legal, então começa salvando o seu mundo, você mesmo. Começa mudando as suas atitudes, tendo posturas mais positivas, né? Pensando mais no seu bem e no bem de todos ao seu redor, que aí você começa, de fato, a vivenciar isso na prática. Os problemas nos atingem na medida da nossa preocupação. E a gente precisa admitir, sem restrições, não tem porém, não tem mas, não tem contudo, que as pessoas à nossa volta são o que são e que estamos ali com elas para o que der e vier. Por quê? Se a gente não quiser ou não gostar daquela pessoa, a gente não precisa ficar perto, entendeu? Então a gente precisa ter essa tranquilidade. Cada um é o que é,
gostou, faz bem, né? Interage, esteja ali com elas para o que der e vier. Não está te fazendo bem, não está somando na sua vida, parte para outra, próxima relação, próxima amizade, próximo trabalho, próxima faculdade. Então, em qualquer contexto das nossas vidas, tá? Abrir mão da responsabilidade, aí continuando essa frase do que a gente, né, de que a gente precisa aceitar as pessoas e que a gente está ali com ela porque a gente quer. Abrir mão da responsabilidade de julgar e de estar certo em todos os momentos. Eliminar os bloqueios e permitir a nossa capacidade de apreciar qualquer coisa e de estarmos serenos e em paz. Então, aqui a gente já está trazendo as dicas, alguns contextos que ele traz para não levar a vida tão a sério, no sentido de ter essa vida mais leve. Haja conforme a sua essência. Mostre aquilo que você sente e mostre também quem você realmente é. Então vamos começar tirando as máscaras, tirando os medos, testando. Claro que você não vai se expor desnecessariamente, mas você precisa agir sim conforme a sua essência. Você não pode criar um mundo de faz de conta, né? Uma máscara para cada momento e fazer de conta que você é uma pessoa que você não é, que você gosta daquilo que você não gosta, tá? Então, esse ajuste aí da nossa vida, de quem nós somos, é extremamente importante. Para ter, então, a mente íntegra e vibrante, precisamos abrir mão de 3 coisas: julgar, controlar e ser o dono da verdade. Simples assim. Ficou fácil agora, não ficou? Quem quiser aí perguntar, concordar, dar os exemplos, interagir, fiquem à vontade, né? Então, simples, para ter uma mente íntegra, vibrante, uma mente tranquila, uma mente plena, uma mente pacificadora, a gente só precisa abrir mão de julgar, controlar e ser o dono da verdade. Precisamos assumir a responsabilidade pela paz e pelo bem-estar das nossas mentes. Parar de passar aos outros essa responsabilidade que é absolutamente nossa. Então, nós não somos assim ou não estamos assim porque fulano fez isso, Beltrano disse aquilo e Cicrano falou daquele jeito. Tá? Então, essa responsabilidade é nossa. Libertar-se de julgar e controlar não tem contraindicações. Então, tá liberado, a prescrição tá liberada para todo mundo em qualquer contexto, tá? Não tem não tem contraindicações e é o melhor remédio para viver em paz. Libertar-se de julgar e controlar. A gente vai falar mais de controle também, mais no finalzinho da live, tá? Livrando-se do lixo mental. É um capítulo com esse título. Livrando-se do lixo mental. É impressionante como nos preocupamos em limpar nossos corpos e o ambiente em que vivemos de tudo que possa prejudicar a nossa saúde, a nossa energia, mas não sentimos a maior necessidade de esvaziar as nossas mentes de tudo que possa azedar as nossas atitudes, bloquear a nossa intuição e arruinar os nossos relacionamentos. Olha essas palavras, esses verbos que o autor coloca, tá? Azedar nossas atitudes, bloquear a nossa intuição e arruinar os nossos relacionamentos. Então a gente precisa urgentemente liberar, né? Parar de se preocupar com coisas inúteis e fúteis e passar a liberar a nossa mente para uma mente sadia e mais íntegra. Nade contra a maré da opinião dos outros. Decida que a felicidade é parte essencial de uma vida bem vivida. Então a decisão é sua e está nas suas mãos. É você que vai dizer o que você quer, o que você não quer e como você quer viver daqui para frente. Comece já. Avalie quanto lixo mental você é capaz de produzir em um único dia. Reconheça o mais inútil entulho mental, a preocupação. O único benefício, entre aspas, da preocupação é nos desviar da realidade. Então aqui ele traz
inúmeras técnicas para a gente escrever, colocar. Quando ele fala assim, ó, avalie quanto lixo mental você é capaz de produzir em um único dia. Ele dá lá a técnica, pega um papel, uma folha, vai anotando, vai lembrando de tudo que você passou, a hora que você ficou irritado, a hora que você se preocupou, a hora que você ficou triste, e assim ele vai dando dicas, e é importante que a gente faça para que a gente, de fato, reconheça, entenda esses momentos e consiga mudar a nossa manifestação, tá? E aí a gente entra com essa questão da preocupação, e eu vou trazer aqui algumas considerações que ele traz nesse capítulo, e acho que nos mais 3 ou 4 dos 10 que tem no livro, ele fala sobre essa questão da preocupação. Algumas considerações, então. A preocupação, ela faz com que a nossa mente foque nos problemas e não nas soluções. Então, tudo que vem ou que alguém traz para nós, se a gente está preocupado, nesse estado de preocupação, o foco é no problema. Então, às vezes alguém vem mostrar uma coisa legal, uma coisa bonita. Ah, olha que legal a capa do livro. Ah, mas está suja, é velho, né? Esse livro deve estar... ficou na estante empoeirada. Ah, mas olha só, eu ganhei esse aqui. Ah, mas essa cor é feia, ó. A caneta com a ponta laranja podia ser azul. Não sei se vocês têm gente, conhecem alguém, ou se vocês são assim em alguns momentos da vida, tá? Mas a gente precisa se libertar dessa preocupação. Vou trazer aqui mais algumas considerações. A preocupação não nos faz sentir mais confortáveis e nem favorece as nossas melhores decisões. Boa noite, Alexandre, seja bem-vindo. Então, a preocupação, ela não ajuda no nosso conforto, não nos deixa mais tranquilos e melhores e muito menos favorece as nossas decisões. Ela atrapalha o nosso estado mental e muitas vezes a gente não consegue tomar decisões sábias em função desse estado. A preocupação fragmenta a nossa mente e tira a nossa concentração. Tá? Por isso que ela atrapalha ali no processo das decisões. Ela também distorce a perspectiva e destrói o nosso bem-estar. De novo, tá? Presta atenção nos verbos que o autor vai usando para a gente ver, né, a força com que ele traz essas questões todas. A preocupação é o caos mental, nada agradável, produzidos por nós mesmos. Olha que chato. A gente quer jogar a responsabilidade no outro, quer colocar, né, o motivo, às vezes, da nossa mágoa, da nossa tristeza, da nossa situação no outro, mas somos nós mesmos os responsáveis. É cultural a ideia de que é bom se preocupar. Não é bem assim. A mente preocupada se torna lenta e dispersa, enquanto que a mente tranquila é capaz de ter uma consciência ampla e firme e pode avaliar as situações de modo mais rápido e preciso e, consequentemente, de modo mais assertivo. A preocupação simplesmente não funciona. Ela reduz a nossa capacidade de adaptação e de reação, dentre vários outros aspectos, até relacionados ou como a gente já citou anteriormente. A preocupação distorce o que realmente é o amor. E aí ele traz alguns exemplos daquela famosa frase: fulano, eu estou preocupado com você, você devia fazer isso, você deveria fazer assado, assim. Então, muitas vezes ela distorce o que realmente é o amor. A gente justifica o gostar, o querer saber do outro com uma preocupação que, na verdade, não é genuína e não nos faz bem, muito menos bem ao outro. Quer demonstrar carinho, afeto, amor? Demonstre esses sentimentos através das suas ações, das suas palavras, e não ficando preocupado com o outro, achando que o pior pode acontecer. O que é a preocupação? Se é uma ansiedade do futuro, como ele traz. Então, não ajuda. A generosidade é um ato de felicidade, não uma consequência do medo. Primeiro ame, depois faça o que tem que fazer. Primeiro escolha a paz, depois diga o que tem a dizer. Raramente erramos quando a paz e a integridade são a nossa meta. Olha
algumas dicas, né? E aí, abrindo mão das emoções inúteis, que também é outro capítulo do livro, tá? Quando ele fala das emoções inúteis, às vezes tem coisa que nem dá para colocar aqui, nem dá para escrever, de tão peremptório que ele é, às vezes chega até a doer, entendeu? Mas eu ouso dizer que que eu concordo com ele na maioria das afirmações que ele coloca. Então, abrindo mão das emoções inúteis. A emoção é a linguagem que revela o funcionamento mais profundo da nossa mente. Por trás de cada emoção há um pensamento que gera sentimentos. As emoções nascem e morrem no ritmo dos nossos pensamentos. E nós podemos interromper esse fluxo. Então, se a gente está alterado emocionalmente, com uma emoção exacerbada, seja ela boa ou ruim, e muitas vezes isso pode estar diminuindo a nossa racionalidade, a nossa intelectualidade, ou até a percepção da realidade naquele contexto, é importante a gente ficar alerta e, principalmente, somos nós quem podemos interromper esse fluxo. Por quê? Porque é através dos pensamentos que geraram aquela emoção e muitas vezes é através dessas convicções que a gente fica ali dando manutenção para determinadas emoções. Se a nossa mente não está íntegra, nada funciona por muito tempo. Então a gente precisa de novo trazer esse processo da saúde mental, de recuperar a integridade, a tranquilidade, a plenitude da nossa mente, que ele traz isso do começo ao fim do livro. Precisamos estabelecer um objetivo mental e torná-lo mais importante do que as circunstâncias do momento ou as consequências futuras. Isso tranquilizará e restaurará a integridade da mente. Então, de novo, há pouco ele falou que não adianta, né? A gente, tem gente que não consegue, não. Os problemas nos atingem na medida da nossa preocupação. Então, é o oposto disso, entende? Então, a gente precisa, de fato, estabelecer esse objetivo mental e torná-lo mais importante do que as circunstâncias do momento, as consequências futuras. Parar de se preocupar, diminuir essa ansiedade de tudo o que vai acontecer e muitas das coisas que estão fora do nosso controle, que não cabe a nós responder, entender, resolver e nada disso. Se quisermos encerrar o círculo vicioso de usar as nossas mentes para nos torturarmos, é fundamental desvendarmos o pensamento que está por trás da nossa primeira onda de emoção e substituí-lo por uma atividade mental mais natural, relaxante e prazerosa. Então a gente precisa sim ficarmos atentos para o que está provocando aquela emoção. O que aconteceu? Por que aquilo me atingiu? Por que eu me afinizei naquele contexto a ponto de reagir desta forma? Os pensamentos destrutivos só nos afetam quando os levamos a sério. Então, quando a gente pega para a gente esse problema, quando a gente acredita naquilo, quando vem para o nosso pensamento aquela realidade, independente se ela é de fato real ou não, que a gente tem a tendência de distorcer para encaixar a realidade do modo que nos convém ou do modo que nós estamos acostumados. Pensamentos são um reflexo do que acreditamos. Para que eles mudem, as nossas convicções devem mudar primeiro, tá? O maior risco é deixar que as emoções se baseiem em histórias idealizadas. Então, às vezes, a gente quer ou espera que algo aconteça, anseia que algo aconteça, e a gente vai convergindo as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas crenças, né? Nós levamos a sério, como ele diz, aquilo, e de fato, como a gente canaliza nossa energia, as nossas ações com aquela expectativa, é comum, é natural que ela venha a acontecer, tá? Então a gente precisa estar atento em relação a essas histórias idealizadas. E nós é quem temos
poder, vamos assim dizer, de mudar estas convicções para então mudar os pensamentos que são os reflexos daquilo que nós acreditamos e ou queremos, tá? Então fazemos por merecer ou por acontecer. E aí vem o famoso capítulo de colocando a mágoa de lado, né? Que a gente quer abrir mão desse processo. E a mágoa muitas vezes vem da frustração, da chateação, da expectativa que a gente criou, inadequadamente e ou exageradamente. De novo, colocando a responsabilidade e o controle na mão do outro, cobrando do outro aquilo que não lhe cabe, tá? Então, a frustração é uma consequência previsível. Por quê? Por que é previsível a frustração? Porque a gente que cria expectativa. Muitas vezes, expectativa na ação de outra pessoa. E nada garante que ela vai agir ou corresponder àquela expectativa. Então, a frustração é naturalmente previsível. Poucos resistem à tentação de inventar crises sem o menor fundamento. Olha que chato essa frase. Inventar crises sem o menor fundamento. E por que a gente quer inventar crises? Porque a gente se coloca no papel de vítima, porque a gente faz birra, porque a gente chama atenção, porque a gente é o coitadinho, mimadinho, o pobre coitado que faz tudo para todo mundo, porque a gente quer ser salvacionista, sim, a gente quer ser reconhecido por isso. Então, são situações que acabam nos levando à frustração em função dessa expectativa, e eu ousaria dizer até dessas carências mal resolvidas ou não percebidas em relação a nós mesmos. Não queira controlar o mundo. Cuidar da sua vida já dá muito trabalho, né? O bom do Hugh é que ele é bem-humorado também. Então, não queira controlar o mundo. Cuidar da sua vida já dá muito trabalho. Deixar que sentimentos pesados contaminem o seu estado de espírito pode ser a diferença entre arruinar ou não a sua vida. De novo, essa decisão, ela é super íntima. Ela é toda sua, toda nossa, de cada um de nós. Pensamentos de culpa, remorso ou arrependimento não resolvem os problemas e trazem ainda mais mágoas. Eles não ajudam, não curam e não confortam você ou a pessoa que pensa ter magoado. Então, não tem motivo, nada que justifique, nenhum argumento inteligente que justifique esse contexto. Vocês concordam? Acho que eu estou exagerando, ou o autor está exagerando, né? Que eu estou pegando carona aqui na onda dele, mas como eu disse, eu concordo aí com muitas das pontuações que ele coloca, tá? Boa noite, Jaque, seja bem-vinda. As mesmas circunstâncias que chateiam uma pessoa não atingem outras. Então isso é personalíssimo, de novo trazendo o processo da frustração, da expectativa e da mágoa. O que resolve esse contexto? A atitude, o pensamento e a ação. Se o pensamento que é o responsável, de acordo com as nossas convicções, para a gente poder mudar, né, esse resultado, esse reflexo, a gente precisa primeiro mudar as nossas convicções, que naturalmente os nossos pensamentos serão diferentes e as nossas decisões também. Reagir com gentileza faz parte do verdadeiro pedido de desculpas. Aí ele traz lá um contexto, né, da pessoa que quer abrir mão da mágoa, mas quer continuar tendo razão. E isso, de fato, não combina, tá? E aí eu vou falar um pouquinho também, rapidamente, para não tomar muito tempo da live nos outros assuntos. As mesmas circunstâncias que chateiam uma pessoa não atingem as outras. E isso é importante a gente compreender. Porque às vezes a gente fica chateado num determinado contexto, com a ação ou com a reação de uma pessoa, e a gente acha que todo mundo vai ficar magoado por isso.
E não é bem assim que acontece. Então, a atitude é o que resolve. O que eu quero dizer? Na dúvida, pergunta. Se você não sabe, você acha que a pessoa ficou magoada, a pessoa achou ruim, a pessoa ficou chateada, pergunta para a pessoa. Falou, naquele dia eu fiz assim, falei assado, percebi que você não gostou, ou eu achei que você ficou chateada, você ficou mesmo, me desculpa e tal. Então, a conversa, o diálogo, muitas vezes é a porta, se não né, a grande oportunidade de solução da maioria dos conflitos, tá? Mantenha-se alerta e reaja rapidamente sempre que algum pensamento de culpa passar pela sua cabeça. Analise a sua intenção e conserte o que for possível, tá? Fez errado? Resolve. Pede desculpa. Conserta. Não deu? Faz diferente da próxima vez. Não erra de novo na mesma coisa, na mesma situação, no mesmo contexto com a mesma pessoa. Aprende com a oportunidade de tudo que acontece a você, na sua vida, ao seu entorno, tá? Observe o efeito dos seus pensamentos sobre você e sobre os outros. Então, como o reflexo da sua manifestação, que né, tem como pano de fundo os seus pensamentos, é importante que você compreenda isso e siga em frente. Abrir mão da felicidade é deixar de respeitar a si mesmo. Culpar os outros por isso é extremamente injusto com você e principalmente com os outros. Lembre-se disso. E aí a gente entra nos últimos capítulos, lá no final, que é a condição da gente aceitar a vida como ela realmente é, né? Então a gente precisa aí lembrar que nós não controlamos quase nada ao nosso redor. Ele afirma que é praticamente nada, tá? Que não é a gente que está no controle. E acho que uma das poucas discordâncias que eu tive da peremptoriedade dele no livro é em relação a isso, porque ele mesmo fala que a gente tem controle sobre as nossas atitudes, sobre a nossa mente, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas decisões. Então, a gente não controla quase nada, né? Mas a responsabilidade sobre nós mesmos, ela é nossa. A essência de todo o controle é confiarmos em nós mesmos, antes de mais nada. Então, a gente, na verdade, precisa saber quem a gente é, desenvolver essa autoconfiança para que a gente possa e consiga controlar pelo menos aquilo que diz respeito a nós mesmos. Porque quantas vezes a gente não é ou não se percebe ou não vê as pessoas sendo controladas e agindo pelas vontades alheias? Quantas vezes a gente faz uma coisa não querendo fazer? Isso quer dizer o quê? Que alguém está controlando a gente. E aí eu não estou falando aqui de fazer concessão, de abrir mão, de querer agradar alguém, que são coisas importantes. Mas isso não pode ser o nosso modus operandi. A gente não pode viver chateado, magoado e fazendo tudo para todo mundo, tudo que todo mundo quer e abrindo mão das nossas necessidades, das nossas vontades, daquilo que nos compete controlar, que é o que está relacionado a nós mesmos. E aí a gente precisa, então, assumir a nossa responsabilidade por absolutamente tudo que acontece com as nossas vidas. Já tivemos algumas lives que falamos sobre isso, né? Na live sobre felicidade, na própria autorresponsabilidade do Paulo Vieira, na live do Cortella, teve várias lives de vários livros que a gente falou sobre essa condição da autorresponsabilidade. E a autorresponsabilidade, ela é uma afirmação, uma reafirmação daquilo que nos compete realmente, né? Que é sobre nós mesmos. Algumas coisas são simples, e aqui está mais uma. Você pode relaxar e viver a sua vida, e com isso terá paz. Se tentar optar por controlar a sua vida, optará por viver em guerra. Se tentar optar por controlar
as vidas alheias, certamente estará vivendo em guerra. Então, fiquemos atentos em relação a isso. Podemos nos desapegar e ser livres, ou lutar batalhas inúteis. Lembra que lá no começo a gente falou das batalhas inúteis, né? Totalmente desnecessárias, e cabe a nós querer se manter nessas batalhas ou não, tá? Então aqui ele reafirma: podemos nos desapegar e ser livres, ou lutar batalhas inúteis. Abrir mão do desejo de dominar o futuro não sacrifica nada real, mas liberta o coração e a mente para a sensação de plenitude. Então, essa condição de você não querer controlar, dominar, que as coisas aconteçam do seu jeito, no seu ritmo, sem respeitar as pessoas, sem compreender os contextos alheios e tudo mais. Boa noite, Jajá, seja bem-vindo. Então, de novo, abrir mão do desejo de dominar o futuro não sacrifica nada real, mas liberta o coração e a mente para a sensação de plenitude. O controle contém elementos de guerra e, por isso, não leva à expansão do amor. Precisamos nos concentrar naquilo que nos une, aquilo que nos conforta e ao que tranquiliza as nossas mentes. Não deixarmos nenhum pensamento bloquear essa concentração e sabermos quando encontrar aquilo em que acreditamos mais profundamente, porque nos sentiremos mais felizes. Então a gente precisa estar atentos para que a gente possa de fato compreender essas relações na nossa vida. A perturbação mental impede que você escute e sinta os seus verdadeiros pensamentos e sentimentos. Com a mente livre, a tranquilidade assume o seu lugar. E é esse o objetivo que a gente quer em ter uma vida mais leve, né? Pequenas mudanças para você se livrar de grandes problemas. E começa tudo com a sua decisão, a sua determinação de como que você quer fazer diferente, tá? E aí, já entrando nos 10 últimos minutinhos, né, da live, eu vou trazer algumas citações para a gente comentar, tá? Uma excelente maneira de se desapegar dos conflitos é mergulhar a mente na serenidade. Então, ele traz para a gente essa questão da tranquilidade, da plenitude, da leveza. E alguns conceitos dentro do que a gente já falou, de atitudes que a gente pode transformar, que vai fazer com que a gente, de fato, mergulhe a nossa mente na serenidade. A gente não precisa ficar buscando o problema o tempo todo. E ele traz isso em vários contextos no livro, durante o livro, no decorrer dos capítulos, que muitas vezes a gente procura confusão aonde não tem. A gente cria problema, cria conflito, cria situação, imagina coisas onde não existe. Porque a gente está mal acostumado, porque a gente está mal habituado, porque a gente sente falta dessa energia de guerra, né, da briga. Então, lembra daquele ditado, quando um não quer, dois não briga? E aí você hoje não está para briga, e a pessoa vem e começa a te cutucar, e te testa de um jeito, testa do outro, e aí faz uma coisinha assim, até que você estoura. Então, não deixe esse momento chegar, não deixe estourar, tá bom? Boa noite, Ana, seja bem-vinda. Aceitar significa admitir ser como somos. E ele traz muito essa questão também da nossa responsabilidade, da gente saber quem a gente é, mas principalmente da gente se aceitar como a gente é. Boa noite, Ju, seja bem-vinda. Então, até antes da gente, né? Antes não, mas em conjunto com a gente entender, saber quem a gente realmente é, quais as nossas vontades, aquilo que a gente quer, as nossas manifestações, a gente precisa também aceitar quem a gente é.
E de novo, se você não está gostando daquilo que você está vendo no espelho, você é quem é responsável e a única pessoa que pode mudar essa realidade. Então, faça alguma coisa para ser diferente, faça alguma coisa para ser melhor, entende? Faça alguma coisa para que você obtenha os resultados e para que você aceite e admita ser quem você é, do jeitinho que você é. Todos nós somos cheios de defeitos, mas também cheios de virtudes e qualidades e talentos. Então, vamos equilibrar também essa autopercepção, mas principalmente aceitar a nossa realidade. A honestidade e a sinceridade com você mesmo valem a pena serem cultivadas, tá? Então, você é justo com você, é íntegro com você, que você compreenda o porquê você é da forma que você é e os ajustes que tem que ser feito, que deverão e serão feitos para o resto da nossa vida, né? A gente pode estar melhorando sempre. Falou de um mau jeito um dia, cincou ali com um amigo, né? Causou uma chateação. Vai lá, tenta resolver, conversa, faz diferente da próxima vez, não usa mais aquele palavreado, né? Não toma mais esse tipo de atitude, porque você já sabe que vai se arrepender depois. E o arrependimento não faz parte de uma vida plena, tá? Na experiência do amor e da unidade, não temos nenhuma necessidade de nos comparar com as outras pessoas. E ele traz daí vários exemplos em relação ao tanto que a gente se maltrata, muitas vezes porque a gente quer ser quem a gente não é para agradar os outros, ou para sermos iguais aos outros, ou para sermos aceitos num meio, né? Então a gente tem aí vários contextos que a gente também já falou em algumas lives, e vem, né, todos viemos falando através de redes sociais, as nossas manifestações, artigos, livros, conversas com amigos paralelas, mas enfim, o quanto que a gente precisa parar, né, de se comparar aos outros e de querer ser igual aos outros. A gente pode sim ter referência de uma atitude melhor, a gente querer ser melhor, a gente querer crescer, a gente ter metas factíveis para uma vida melhor, mas nada que nos faça muitas vezes nos maltratar tanto porque não fomos aceitos por aquele grupo, porque não temos a cara que aquele grupo espera, porque não temos o corpo adequado para pertencer a determinado local, social ou não, às vezes familiar. Então a gente precisa estar atento. E na experiência do amor e da unidade, não temos nenhuma necessidade, realmente não precisamos nos comparar às outras pessoas. Devemos sim esclarecer o que queremos até eliminarmos totalmente os nossos conflitos. Então, se você está nessa crise de aceitação, de comparação, do que você quiser chamar, o nome que você quiser dar, você precisa entender e compreender por que você está nesse contexto e esclarecer aquilo que você quer até que elimine totalmente os conflitos, tá? E aí, gente, respeitando todo mundo que quer fazer o que quiser da sua vida. Se você está bem, se você está com a mente tranquila, com a vida leve, com a mente plena, não tem problema. Cada um pode ser exatamente do jeito que é, do jeito que quer e fazer da sua vida o que bem entender. Desde que você esteja bem com isso, tá? Porque às vezes teve uma live aí que a gente comentou, falou de harmonização facial, de corpo, não sei o quê, e teve um monte de gente mandando mensagem que a pessoa recuperou a autoestima, que a pessoa está mais feliz, que a pessoa se sentiu aceita na própria família e tá tudo bem, tá tudo certo. O que não pode é você querer mudar o seu rosto e ficar infeliz com isso, ou para se transformar numa pessoa que você não é e que você não quer ser. Se você quer ser, tá tudo certo, tá resolvido o problema, tá? O importante é a gente eliminar os nossos conflitos íntimos internos, porque isso vai refletir na nossa atuação e na nossa manifestação
em toda a nossa convivência, em todo o contexto que a gente tiver ali interagindo com alguém. Se conseguíssemos perceber que todos nós cometemos praticamente os mesmos erros, talvez ajudássemos mais uns aos outros. Essa frase até dispensa comentários, né? Por isso que eu estava dando risada. Então, vira e mexe, a hora que a gente vê, a gente está, não sei se vocês já ouviram falar, a gente está batendo a cabeça, né? Um no outro, procurando a mesma coisa, resolvendo conflitos semelhantes em contextos distintos, mas muitas vezes semelhantes, muitas vezes que nós criamos, imaginamos sem o problema real existir. Então, a gente poderia focar mais ou deveria optar por canalizar o nosso esforço, as nossas ações, as nossas energias em nos ajudarmos mais, ao invés de criarmos cada vez mais problemas uns para os outros e muitas vezes para nós mesmos, certo? A única regra da vida mais ou menos estabelecida é que, estando relaxados e flexíveis, nós somos felizes. Sendo rígidos e controladores, nós somos infelizes, tá? E também, assim, eu concordo plenamente com essa frase. Quem discordar, me fala aí, né, para a gente poder debater e discutir, mas assim, quem já viu uma pessoa extremamente rígida e controladora feliz? Querendo decidir o que o outro vai fazer, querendo controlar as atitudes alheias, né, as vontades alheias, muitas vezes. Você vai sair para comer com a pessoa, você quer comer, sei lá, uma pizza, a pessoa quer um cachorro quente e ela te obriga a comer um cachorro quente. Quem já passou por essa situação? Você vai num restaurante, você quer comer um bife à parmegiana e a pessoa quer que você come um peixe ensopado, um peixe grelhado, né? Então a gente precisa ficar mais atento em relação a isso. Ana Paula aqui, ó, eles estão sempre reclamando. Fora isso, né? A pessoa infeliz, ela é extremamente chata. Me desculpa o mau jeito, entendeu? Então, assim, a pessoa muitas vezes está ali, né, frustrada com toda aquela questão que a gente já trouxe da expectativa, da reclamação, do sofrimento, porque muitas vezes a pessoa está legitimamente sofrendo, né, se achando vítima da situação, mas ela não para de reclamar, ela não muda de atitude, né? Tem uma frase aqui, não sei se você já estava na hora que eu falei, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Ele fala assim, que é impressionante, quer ver? Tem gente que mal consegue lidar com sua própria rotina, vive brigando ou reclamando da sua vida sem fazer nada para mudar. Então a pessoa, né, não está preocupada, não quer fazer nada enfim, né, e ainda reclama da vida do outro e quer mandar na vida do outro, né? Como a gente fala assim, quer meter o bedelho na vida alheia. Então é desnecessário, não dá, tá? Não queira controlar o mundo, cuidar da sua vida já dá muito trabalho, como ele muito bem disse também, tá? Então, realmente, né, a gente precisa trabalhar para nossa mente estar cada vez mais relaxada, a gente ser mais flexível, ter mais essa leveza para a gente viver melhor, para a gente ser mais feliz e para a gente garantir a nossa qualidade de vida, tá? Ainda não conseguimos ser assim o tempo todo? Ok, mas vamos começar a fazer passo a passo, pouco a pouco, uma vida diferente para nós mesmos, né? A Ana aqui, olha, é verdade, não está. Ah, tá, então tá, Ana, que bom, eu voltei aqui e li para você. Gostei, é complicado, principalmente quando é da família. Exatamente, Ana, muita calma nessa hora, principalmente quando é da família, né? Mas, de novo, se a gente não quer controlar o outro, mesmo sendo pessoas que a gente ama, mesmo vendo que a pessoa tá, né, escorregando, pisando na casca da banana, às vezes ela precisa cair o tombo para aprender a levantar. E a gente tem que respeitar isso. Mas a gente não precisa ir lá e cair junto, certo? O caminho é abrir mão de seus medos, suas esperanças e suas vidas além dos limites do ego. Como que se faz isso?
tá? E a gente já está caminhando aí para fechar a live no último minuto. Como que se faz isso? Com compreensão, apoio, paciência e felicidade. Não duvide, a sinceridade é a força que está por trás da busca da felicidade e da paz. Então, não leve a vida tão a sério, tenha uma vida mais plena, tenha uma mente tranquila, busque a felicidade, busque a paz dentro de você, reconheça quem você é, goste daquilo que você vê no espelho, resolva o problema se você não estiver gostando daquilo que você está vendo no espelho, mude, faça diferente e vá ser feliz, tá? Tenha uma vida cada vez melhor, é o que desejo para todos vocês, para todos nós, né? Ao qual eu me incluo aí nessa vontade de estar cada vez melhor e ter uma vida cada vez melhor, tá bom? Beijo grande para vocês, até domingo ou no máximo segunda-feira eu posto o próximo livro e quinta-feira que vem a gente se encontra aqui às 20 horas, tá bom? Beijão, obrigada a todos e até a semana que vem.